Olá, detetives, tudo bem? Hoje nós vamos ver a lição 6 com o título A Agenda de Deus. Prepare então a revista, né? Vivendo para agradar a Deus, a Bíblia, tá bom? Vamos falar com Deus? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos, Pai querido, mesmo à distância. Obrigado, meu Deus querido, pela semana que passou e essa que está iniciando. Que o Senhor esteja no controle e na direção dela, Pai. Agradecemos por toda a provisão que o Senhor tem nos dado, especialmente a saúde e a vida. Abençoe toda a igreja na face da terra que proclama o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado. Cuida de nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Bom, pessoal, hoje o texto base, né, dessa lição, ela se encontra no livro de Esther. No Velho Testamento, antes do livro de Jó, se encontra o livro de Esther. E o nosso mistério é o que Deus tinha para Esther e tem para nós também. O versículo que vocês têm para decorar é o mesmo, tá? É Atos 10, 43. Então, vamos lá para a nossa lição. Todo dia, quando a gente acorda, a gente recebe, né, um dia novinho, como essa folha aqui em branco. E o Senhor, muitas vezes você tem uma agenda para poder cumprir, mas Deus tem uma agenda dele também. Então, às vezes você queria fazer tantas coisas, mas você faz poucas coisas, ou tudo aquilo que você programou muda tudo. Por quê? Porque Deus sempre vai fazer a vontade dele na sua vida. A nossa vida já não pertence a nós, pertence a Deus. Então, se acontecer que você preparou o dia do jeito que você queria e mudou tudo, agradeça a Deus, tá bom? Então, todo dia você recebe o dia novinho, como essa folha em branco, para ser escrita na sua vida. O que você tem que fazer é acordar e entregar o dia para Deus. Acorda, antes mesmo de você escovar seus dentes, tudo você entrega aquele dia. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu coloco esse dia nas tuas mãos. Me encaminhe, Senhor, me dirija como o Senhor quiser. Assim foi também, né, na vida de Esther. Esther acordou, né? Esther estava lá vivendo a vida dela, num país estranho, sendo adotada por um primo, porque ela já era uma moça órfã, e o primo adotou Esther. O nome dela, de origem, era Radassa, mas quando ela foi levada para o palácio, trocaram o nome dela de Radassa para Esther, que significa estrela. E ali então ela estava tendo um dia comum, cuidando da casa, cuidando da comida, cuidando da roupa, e de repente aparecem soldados, né, na província ali. O país que ela estava ali, o lugar que ela estava, né, chamava Suzã, que era a capital do país, e ali ela foi levada para o palácio. E começa então um plano especial para a vida de Esther. Deus tem um plano especial para a minha e para a sua vida também. Então ele vai fazer como ele quiser para ser cumprido esse plano na nossa vida. Todos nós temos esse plano especial e Deus vai fazer como ele quiser. E ali então Esther é levada para esse palácio, ela é apresentada para o rei, né? Depois de 12 meses que eles vão preparando as moças, né? E depois elas são chamadas para se apresentar diante do rei. O rei, ele tinha chamado essas moças porque a antiga rainha Vasti tinha sido desobediente ao rei e em pleno festa de convidados, e para ela não dar mau exemplo para as outras mulheres, né?
sendo ela tendo um papel muito importante no palácio, os conselheiros acharam melhor que fosse, então, o rei substituísse a Vasti por outra rainha. E então eles falam para pegar essas moças, né? Que não tivesse conhecido o homem e que virgens, né? E que fossem bonitas para levar no palácio, e ali o rei escolheria uma nova substituta e que seria a rainha do palácio. Então o rei Assuero, né? Vai chamando as moças entravam à tarde lá nos aposentos do rei e só saíam de manhã. E aquela que mais agradasse ele iria então receber a coroa de rainha. E o que aconteceu com Esther? Esther então ela foi escolhida pelo rei Assuero, mas também porque tinha sido um propósito de Deus. Deus já tinha separado Esther para ser a nova rainha, né? Antes mesmo do rei escolher a Esther, Deus já tinha escolhido Esther. Então, uma órfã de um país estranho, né, estrangeiro, né, agora se torna rainha daquele lugar. Então, Deus pode fazer isso com a vida da gente, né? A gente morando numa casa humilde, com poucos recursos, tendo pouco. Será que Deus ele se importa com a gente? Quando Esther estava lá, cuidando das coisas, né? Sabe, um lugar tão simples, uma pessoa tão humilde. Será que Deus via Esther? Claro que via, e vê todos nós. Todos nós somos vistos pelo Senhor. E o Senhor vai preparar, né? Tem um plano para cada um, né? Um plano muito específico para cada um. E assim aconteceu com Esther. Esther se tornou rainha, né? No palácio. O Mardoqueu, ele ficava ali no pátio do palácio para saber notícias, né? De Esther. E nisso ele viu assim teve uma conspiração, ele escutou uma conspiração entre dois serviçais que queriam matar o rei e mandou mandar avisar a Esther para avisar o rei, né, para que ele não fosse surpreendido e morresse. E ali então Esther avisa, né, através de mensageiros o rei que estavam tendo uma conspiração contra ele, que poderia ser morto. Nisso o nome de Mardoqueu chega. Quem que mandou avisar? Ah, Mardoqueu, né? E aí então ele coloca o nome de Mardoqueu no livro de crônicas, né? E deixa registrado, e aqueles serviçais que que estavam conspirando contra o rei foram mortos, presos e mortos. E ali então Deus estava preparando, tinha um plano especial tanto para Esther quanto para Mardoqueu. Mardoqueu começou a ser um protetor do rei. E ali então Esther continua ali sendo rainha, né, reinando, o rei Assuero e tal, e o tempo vai passando. E tinha um inimigo do povo judeu dentro do palácio. O nome dele era Amã. Amã era um homem muito poderoso, ele era um primeiro-ministro, aquele que estava abaixo do rei, que era um homem de confiança, e ele então começa a ter ódio do povo judeu, né? E começa a tramar contra o povo judeu. Mas ele tinha uma pessoa que ele detestava, que era Mardoqueu. E tanto que ele detestava que ele até mandou fazer uma forca no quintal dele para usar para Mardoqueu. Ele queria enforcar Mardoqueu. Por que ele tinha tanto ódio? Porque Mardoqueu não se inclinava, né, diante dele. Então ele se ofendia disso, falou assim, não, ele não me acha importante. O rei mandou que todas as pessoas se inclinassem quando eu passava, e ele não se inclina. E ele não se inclinava, Mardoqueu não se inclinava diante de Amã. E aquilo foi criando uma fúria dentro dele. Então aí ele conversa com o rei e faz a cabeça do rei, dizendo que mente que tem um povo lá, né, estrangeiro, que era contra todas as leis do rei. E era mentira. Mas ele foi fazendo a cabeça do rei, né?
com aquelas mentiras, e ainda ele fala assim, olha, o que o senhor acha da gente exterminar esse povo, né, que está sendo tipo uma laranja podre ali no meio do povo, né, e o que o senhor acha da gente acabar com esse povo? Eu até pago, eu tenho um monte de prata, e eu dou para os cofres reais para pagar pelo extermínio desse povo. Nossa, o rei falou assim, tá bom, então, olha, aqui tá aqui meu anel. Aí eles fizeram um proclame, né, uma lei lá, né, essa lei, essa carta, era uma carta. Ele pegou então o anel real, que era tipo um carimbo, né, real, carimbou, e ali então foi feita cartas para as províncias, para os governadores, que dia tal e tal hora todo o povo judeu ia ser morto. E quando foi falado, né? Quando foi lido para o povo a cópia dessa lei, para o povo ali, judeu, né, para todos os povos, Mardoqueu escutou. E Mardoqueu, então, o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes, né? Rasgou e colocou roupas de saco, colocou cinza na cabeça e ficou ali no pátio do palácio chorando. E quando os serviçais viram isso e foram falar para Esther, Esther pegou, que já sabiam que era parente de Esther, que estava ali, ela falou assim, olha, pega essas roupas e manda para ele vestir. E ele não quis. Ele não quis, e aí então ela quis saber por quê. E aí então ele avisa que Mardoqueu, que Amã, né, estava contra, né, que tinha feito uma armação e que ia exterminar todo o povo. Quando Esther foi ser rainha, Mardoqueu falou para ela não revelar que ela era judia. Mas naquela hora ele fala que ela tem que tomar uma atitude. Manda avisar ela, o Esther, você vai ter que fazer alguma coisa pelo povo, senão o povo vai morrer, né? E aí então o que ela faz? Ela pede para que todos jejuem 3 dias, porque assim, como ela não podia chegar a hora que fosse para falar com o rei tinha que chamá-la. E se ela chegasse de qualquer jeito, assim, ela poderia ser morta também. Ela pede que o povo jejue. Então, o povo jejuou o povo de judeus jejuou 3 dias e 3 noites, e também todas as pessoas que trabalhavam para ela ali, né? Todas as servas dela jejuaram 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber, para que ela pudesse se apresentar diante do rei. E acabou, ela foi se apresentar, que ela poderia ser morta, mas ela foi. E quando ela passou perto do rei, né, que o rei estava nos aposentos dele, ele viu Esther e esticou o cetro dele. E nesse gesto era para que ela viesse conversar. Então, aí, olha lá, né? Para conversar com ele, ela conversou e convidou ele para um banquete e que ele trouxesse Amã. Aí ele agradeceu e falou assim, nós vamos, né, nesse banquete. E então ela preparou todo o banquete, Amã foi lá, e ali então, no primeiro dia ela não falou nada, não comentou nada. No segundo dia, eles foram de novo, ela só falou, vem no segundo dia, tal, comer você e Amã. Aí quando chegou lá, ele ficou muito feliz, o rei, e falou para ela, olha, pede o que você quiser que eu vou te dar. Ela falou, eu quero a minha vida, a vida do meu povo. E aí ela explica, né, que a Amã estava querendo matar o povo dela, né, e que também tinha feito uma forca para Mardoqueu. E nisso o rei ficou muito furioso, mandou prender Amã e mandou enforcar ele na própria forca que ele tinha feito para Mardoqueu. E que ele também avisou que ele não poderia revogar, ele não poderia cancelar aquele decreto, mas aquela lei, mas que estava colocando Mardoqueu como conselheiro e ela para resolver o problema. Então eles pegaram e colocaram tudo arma na mão dos judeus para se defenderem. Quando viessem pessoas para matá-lo, eles se defendessem. E eles foram salvos. Então, qual foi o plano especial que Deus deu a Esther? Fez ela de rainha
para que ela pudesse salvar o povo das tramas de Amã, né? Assim é também, Deus tem um plano, um propósito na nossa vida. E Ele vai conduzir como Ele quiser. Então, hoje você pode já estar orando pela tua profissão, pelo teu casamento, mesmo você pequeno, você novinho, mas já você pode já pedir para Deus para encaminhar, né? Como cristão, a gente tem que fazer isso já, tá? Encaminhar a nossa vida para o propósito do Senhor, para termos uma vida de acordo com a vontade dEle. E você, se você fala assim, o Senhor não se importa comigo, se importa sim, tá? Tanto que se importa que mesmo quando a gente já nasceu até a nossa morte, o Senhor já tem um plano traçado para nós, um plano muito especial, e nós não podemos fugir desse plano, porque Deus vai conduzir como Ele quiser. Nós somos dele e nós estamos aqui para obedecer Ele, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor meu Deus, por esta aula, obrigado por a lição que Esther deixou para nós, da obediência, da abnegação, Senhor meu Pai, da generosidade. Ela, meu Deus querido, é um exemplo para nós. Mas o maior exemplo é o Senhor Jesus, que morreu na cruz, obedecendo ao Senhor, e que um plano especial que o Senhor tinha na vida dele de nos salvar. Muito obrigado, Senhor meu Deus, usa a nossa vida para a tua vontade, para a tua glória, Senhor, meu Pai. E que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, meu Pai, entendermos, Senhor, meu Pai, caminhos que nós não sabemos, mas que o Senhor está traçando para o nosso bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém? Tchau.